Alô, gente! Começando mais um podcast aqui pela X-Play TV para falar sobre quem? Sobre as pessoas da nossa comunidade, as pessoas que fazem e acontecem. E com certeza esse nome ou estes nomes já estavam aí no início da nossa lista aqui para debutarem. E agora chegou o momento, chegou o grande momento de recebê-los aqui. A nossa querida Juca, nossa Jussara Dini e também nosso querido Ricardo Dini. Sejam muito bem-vindos. Juca, é um prazer te receber aqui, né? Com todo respeito ao Dini, que é meu amigão, mas você que é a mestra dos mestres, aí a gente fica muito feliz de te receber aqui. Olha, muito obrigada, Portela. Eu que te agradeço. E eu estava subindo as escadas aqui pensando que as instalações aqui estão maravilhosas. E Caxias do Sul está muito bem servida, né? Por esse capricho, essa dedicação dessa organização. E parabéns pelo programa, pela iniciativa de vocês. E realmente isso nos deixa muito felizes que Caxias do Sul tenha cada vez mais iniciativas assim, região, né? Bacana. Ricardo, tu já conhecia aqui os estúdios, já fizemos até negócios juntos aqui com os clientes, mas é um prazer mesmo te receber agora para a gente poder conversar aqui, né? Portela, brigadão pelo espaço, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Parabéns pela X-Play, pelos projetos e pelas iniciativas. E é um prazer estar aqui com a minha mãe, né? E quem me colocou nesse caminho, né? E falar um pouco da trajetória dela também e de como eu tenho conduzido também a partir né? Do que ela deixou de legado. Então, tem sido bem legal também. Sabe que eu me reconheço um pouco no case de vocês, né? Hoje meu pai não tá mais comigo, mas o dia que a Juca era presidente da ARI, foi um dos dias que meu pai foi agraciado com o troféu. E ela disse, tem esse case maravilhoso. Né? Tu me falou do pai e do filho, né? Daí agora eu tô retribuindo isso no dia de hoje, né? Porque é tão gostoso. Depois eu vou perguntar uma coisinha pro Ricardo, mas para ti, o que significa ter um filho dando continuidade a essa tua trajetória? É inimaginável a alegria que uma mãe e um pai sentem ao ter um filho. Ele se torna basicamente a motivação principal de vida, né? Embora o trabalho seja importante, as outras coisas as outras áreas da vida sejam importantes também, mas um filho, ele acaba tomando proporções primeiras. Então, quando esse filho cresce, as coisas vão se colocando de uma maneira também positiva do ponto de vista da gente. E isso acabou lá na empresa dando no que deu, né? O Ricardo assumindo a direção da empresa, depois a empresa tem 39 anos esse ano, vamos aos 40 anos o ano que vem. E em se tratando de comunicação, acho que foi legal, né? Para chegar tão longe assim, né? Acho que deu certo. E, na verdade, jornalismo empresarial, a gente está sempre começando. Todo dia é um começo, é um recomeço. Então, isso nos mantém humildes também, né? O que é muito bom. Bom para a formação do nosso caráter, para sermos pessoas ouvintes, eternos aprendizes, e estamos realmente nesse caminho ainda. Eu me sinto com 20 anos aprendendo, começando. Então, me lembro assim da homenagem ao teu pai, e realmente essa ideia de pais e filhos na mesma profissão, ainda mais na comunicação. Nós temos alguns casos aqui na região, né? E vamos sentir saudades para sempre, né? Do Portela, do Lucena, né? Que também tem as filhas. Então tem muita gente aí com os seus filhotes, né? E trocamos muitas figurinhas, nós pais, a respeito das preocupações com os filhos, né? E sempre foram as mesmas. Que bacana. Sempre foram as mesmas, no sentido de que vocês fiquem bem, né? No sentido de construir Caxias do Sul, construir a região, porque viemos para ajudar, não para ganhar as coisas só, né? Nós viemos para colaborar. Ricardo, e como é que é essa questão aí de tu acompanhar tua mãe, né, nessa tua trajetória de vida,
Acredito que o primeiro trabalho que tu conheceu foi o trabalho dela, né? E aí, como é que foi para ti esse momento da tua vida, né? Eu acredito que seja um momento realmente o famoso divisor de águas, né? Quando cai a ficha e diz, cara, olha só que bacana, né? Olha o legado que a minha mãe construiu e agora tá na minha mão. Como é que foi esse momento aí para ti? Cara, eu vou contar um pouquinho porque tem várias variáveis aí no meio, né? Eu acho que olhando pro início da história, assim, eu já a Juca é jornalista e o Silvio publicitário, né? Meu pai. Então, Sim, eu mãe tudo. E pai já já cresci nesse rolo aí. E então eu sempre acompanhei de perto essa rotina da vida da comunicação e tentei fugir disso quando entrei na faculdade, né? Eu fiz para quiropraxia. Olha em Novo Hamburgo, fiz meio semestre de quiropraxia. Aí bastou as aulas de anatomia, de embriologia e histologia. Ô, louco. Ele me fez pagar 8 disciplinas por nada. Não chegou a concluir, né, todo. Mas aí deu 2 meses, assim, de curso. E aí eu morava no kitnet com 2 amigos. Virei pro amigo de baixo. Os 2 viraram quiropraxistas, né? E aí no terceiro mês de faculdade eu falei, cara, vou trocar o curso. Aí o cara, mas como assim, cara? 7 da manhã, o que tu tá falando? Vai dormir? Temos mais aí meia hora pra dormir ainda. Aí eu falei, não, cara, mas tá claro na minha cabeça que eu tenho que trocar pro jornalismo. Então foi assim, foi um insight de algo que já tava lá dentro, que eu já, né, talvez tenha nascido para isso, ou tenha sido preparado desde criança, e que eu tentei escapar, mas não consegui. Então, aí eu fiz a transferência de curso, e fiquei lá em Novo Hamburgo mais um ano, depois fui para Porto Alegre e fiquei mais um ano, depois vim para Caxias, terminei o curso em Caxias e tive outras experiências profissionais antes de chegar na Dinâmica. Então, na verdade, eu cheguei na Dinâmica em 2015, quando a Juca assim, me trouxe a real e falou, olha, a gente está no mercado há bastante tempo, eu percebo que o digital é inevitável. Isso lá no início de 2015 ela me falou. Né? E daqui a pouco tô com 60 anos, a minha mentalidade é analógica e eu não vou fazer essa transição pro digital para permanecer competitivo no mercado. Então, assim, ou a gente conduz uma sucessão e tu assume a empresa e toca o negócio, ou eu vou pensar em fazer outras coisas no futuro, né? E aí eu percebi, bom, a Dinâmica tem uma marca reconhecida no mercado há mais de 30 anos, né? Construída com muito carinho. Que tem relacionamento bom com todo mundo, né? Na cidade. E eu vou fazer essa sucessão. Então, eu estava vindo de outra empresa e a gente organizou. Isso é uma coisa muito importante também, porque eu vejo que aqui em Caxias, pelo menos, que é uma realidade que eu conheço, tem muitos fundadores que, né, não conseguem fazer uma sucessão. Sim. Então, os filhos, de repente, estão ali já querendo assumir o negócio e é uma geração que não larga do osso. E vai até os 90 anos de idade, segue trabalhando firme e forte. Então, a Juca teve isso é uma percepção bem aguçada de mercado, né? Do tipo, o negócio que eu criei, que eu conduzi até aqui com sucesso, para continuar tendo sucesso, a gente vai precisar fazer uma mudança. E que o mundo impôs essa mudança da transformação digital. E a Juca, naquele momento, não estava disposta a fazer essa mudança. Então, ela falou, olha, vamos conduzir esse processo. E foi muito legal, porque em 2015 ela continuou diretora e a gente iniciou o processo de sucessão. Até metade de 2016, quando eu me tornei diretor e ela foi se afastando um pouco mais, até que em 2017 ela foi fazer outras coisas da vida. E eu fui tocando o negócio. Então, isso também de eu ter respeitado o tempo dela enquanto ela estava na direção. Que bacana. Depois dela ter respeitado o meu tempo enquanto, né, eu assumi a direção. Porque nós somos de gerações diferentes, né? E apesar da gente ter valores que são os valores da organização até hoje, né? Muitos deles são modelos de gestão diferentes. Então, a gente teve que, né, respeitar muito um espaço do outro para não desautorizar um ao outro na frente da equipe. Não chamo, desde 2015 eu não chamo mais de mãe, né? Eu chamo de Juca. O Silvio não é mais o pai, é o Silvio. Então, várias questões a gente teve que ajustar para que o negócio pudesse funcionar bem. Claro. E que os nossos relacionamentos permanecessem saudáveis, porque isso era o mais importante, né? Então, vamos tocar o negócio junto, mas a gente vai ficar se atropelando, se desautorizando na frente da equipe, etc. Não, então vamos organizar bem.
E a gente organizou, cada um respeitou o tempo e a coisa deu super certo, né? E vocês entendem que essa é uma dificuldade ou foi uma facilidade para vocês estar em família nesse momento? Na verdade, foi uma facilidade, porque nós construímos, a partir da nossa família em casa, uma liberdade de se dizer as coisas, de se falar e de se ser espontâneo. Então, amor e aceitação sempre foi um alvo da família, né? E respeito também a pensamentos diferentes e, enfim, até que a gente conseguisse convencer do nosso jeito. Mas isso é outra história. Sacanagem. Liberdade. Sim. Mas, de qualquer maneira, esse respeito nós levamos para a empresa, né? E... na verdade, sem respeito não se faz nada. É um valor alto, né, dentro da empresa e nosso. Então, na verdade, foi muito fácil. Na verdade, foi muito fácil criar o Ricardo ou a Júlia, né, que são os 2 filhos que eu tenho. Sim. E foi muito gostoso ter eles, foi muito legal. Mas também hoje eu posso dizer que já fiz isso, né, quando as crianças se tornam adultas e se tornam pessoas que tu passa a conviver. Então, a função de mãe, tu precisa deixar de exercer. E eu ainda estou aprendendo isso, né? Sim. Deixar da função, não de ser mãe, porque claro. Isso não, né? Mas é quem somos. Mas a função é necessário ir adiante com ela. Então, olhar para o filho como um adulto, né? Conversar com esse filho como um adulto, respeitá-lo, admirá-lo por aquilo que ele é, mas é evidente que com a liberdade conquistada, né, pelos anos de convivência e por toda a nossa história, a gente tem uma certa, não é liberdade, mas confiança de se dar feedbacks, por exemplo, a todo momento, né? Então, fala alguma coisa, olha... Não, isso isso vale parênteses para rechear o papo aqui. É media training o tempo todo. Tu não devia ter dito isso, tu devia ter feito aquilo. Olha, com o outro, assim, né? Pensa nessa história. Então, a gente passa o tempo todo fazendo media training um com o outro. Isso é muito legal, eu tenho crescido muito, inclusive, contigo. E vice-versa. Nesse processo de sucessão, eu me lembro que a gente ia juntos, né? Em muitas reuniões. Reuniões de prospecção ou reuniões com os clientes. E aí, saindo da reunião, aí um dizia pro outro, tu não devia ter dito aquilo. Ou, a gente devia ter dito aquilo de maneira diferente. Ou, tu isso, aquilo. A gente ficava se cutucando muito. Porque são percepções muito diferentes, né? Claro. E as relações que a gente constrói com o mercado também são relações diferentes. Então, é muito difícil tu ter... os dois na mesma função, assim, isso não tem como funcionar, né? Porque a gente tem muitas similaridades, mas tem visões diferentes também e tem a questão geracional também, que é diferente. Então, a gente conseguiu conduzir isso de uma maneira bem saudável, assim, porque quando a gente tava junto, a gente viu assim, vai dar treta isso aqui. vamos, né? Eu vou sair um pouquinho, aí tu encerra essa participação, depois quando eu vier, aí tu sai um pouquinho. Então, isso do respeito é muito importante, porque assim, se eu entendo o meu espaço, né, e eu respeito ele e dou o espaço necessário para que o outro desempenhe a função que tem que desempenhar, não tem como dar errado. Agora, se os dois ficam se atropelando... claro. Aí a gente experimentou um pouquinho disso e logo exige uma inteligência emocional em tu perceber e não ficar insistindo no erro, né? Claro. A gente já estruturou e bem estruturada a sucessão funciona bem, né? Até porque cada um tem a sua vida, né? Claro. E a vida é algo sagrado. Então, o que ele está vivendo é sagrado dele. Eu não tenho nada a ver com isso. São decisões dele, né? Como indivíduo, como ser humano. E é dele. Então, por mais que eu possa pensar diferente, isso é problema meu, né? Não é dele. Pois é. Mas claro que existem essas trocas, e essas trocas têm sido mais divertidas do que estressantes, digamos assim. Não, né? É sensacional ouvir vocês falando e a gente percebe exatamente nessa intimidade de vocês como que vocês funcionam bem juntos, né? E às vezes nem parece mãe e filho, parecem companheiros mesmo. Sim. E são companheiros da jornada da vida. Isso é bem bonito. É que às vezes o mundo dos negócios, né, Dini, sabe como é que é? Às vezes tem essa, como ele disse, às vezes os pais ou a geração anterior ou gerações anteriores, até tem um artigo lá falando que é a primeira vez na história da humanidade que tem 5 gerações do poder. Então, o mundo tá do jeito que tá também por essa dificuldade, né? Mas vocês olham
a dinâmica, olham para a comunicação. Quero ouvir primeiro a Juca aqui. Com que olhar para o futuro? O meu olhar é um pouco de luto, obviamente, porque eu tive um passado muito rico em termos de associação de ideias, em termos de conteúdo, em termos de leitura, em termos de pesquisa, de busca, mas era algo mais concentrado. Podia ser num volume menor de informação, mas era um nível mais profundo de informação. Então, esse luto eu faço, né? Dessa profundidade e dessa atual superficialidade em todos os níveis de informação, né? Por outro lado, o mundo evoluiu em pesquisa, o mundo evoluiu em volume de artigos científicos, a ciência evoluiu muito nesses 30, 40 anos, então tu tem uma qualidade de informação muito melhor, porque tu já tem uma informação com números, com pesquisa, com dados, com outra pesquisa, com outros números, com outros dados. Então, dá para fazer esse tipo de link. E, então, existe essa diferença. Agora, eu sou otimista. Eu acho que o futuro vai ser ótimo. Eu acho que todas as coisas estão sendo ajeitadas. O que existe de fake news hoje vai se exaurir, porque as pessoas, não é possível, elas não vão continuar fazendo isso. A bandidagem da informação pode continuar, é evidente, mas ela também vai ser melhor fiscalizada, as pessoas vão se aprimorar nisso também. Então, eu acho que no decorrer das coisas, as coisas vão para o seu lugar, né? Mas o que é esse lugar, né? Esse lugar é algo que a gente desconhece, e todo o desconhecido nós tememos. Mas eu acho que nós temos que ir caminhando e compondo e trabalhando pela verdade e não desistirmos, né, de trabalhar contra a fake news, principalmente, porque eu acho que o grande problema da humanidade, e isso não é geracional, sempre foi a mentira. Uhum. Então, toda vez que eu planto uma nota lá no jornal, isso há 40 anos atrás, é a mesma coisa que eu produzi um texto hoje, né, com essa mesma intenção. Então, isso sempre foi uma realidade, a mentira. E nós somos da turma que temos que trabalhar pela verdade. E são jornalistas que fazem isso. As pessoas, quem não tem essa formação, essa profissão, ok, fica livre disso, né? Basta a sua própria consciência. Mas os jornalistas não. Os jornalistas, eles precisam buscar a verdade, trabalhar sempre com a verdade. E não trabalhar a informação antecipadamente, antes de ter as suas certezas, né? Antes de contatar as suas fontes. E eu acho que nós erramos ainda muito em função disso, né? Nós nos apressamos às vezes. Não deveríamos fazer isso. Mas acho que a nossa contribuição tem que estar alinhada. Então, nisso, nós vamos decididamente morrer jornalistas. Uhum. E eu sempre converso com pessoas que vêm me falar mal da imprensa. Porque a imprensa colaborou com tal coisa. Eu sempre vou defender a imprensa. Vocês estão falando com a pessoa que vai sempre defender. Então, vamos lá, né? Eu acho que nós temos que ter essa postura de defesa da imprensa, de defesa da ciência, de defesa das coisas que são o caminho, porque senão, qual é o outro caminho, né? Claro. Eu vejo também essa questão das mulheres. Agora eu queria abrir um parênteses aqui, porque há 40 anos, vamos colocar, acredito que tenha sido um peso bastante difícil numa comunidade que não tinha tanta interatividade em cima dessa agenda de hoje. Conta um pouquinho do teu início, da tua história aí, porque às vezes a mulherada acha que tá difícil hoje, mas eu acredito que um pouquinho mais para trás estava mais pesado. Eu voltei para Caxias em 1979, quando eu comecei a trabalhar no Jornal de Caxias, que era um jornal mais assim, investigativo, né? Se propunha ter um jornalismo mais investigativo, era o concorrente do Pioneiro na época, do Bernardino Conte, no caso, que era o dono do jornal. E esse Jornal de Caxias, então, contava com aquela patota toda, né? O Renato, o Henry, o Moacir Molon como editor principal, o Paulo Cancian, o Corrêa, o Beto Noff, que tinha 18 anos na época. Olha, né? Só que legal. E estava no quartel, bem carequinho. E prontinho, assim, para ir no quartel e trabalhava lá também. Que legal. E eu era a única mulher.
com exceção da Liliana Henrich, que também fazia uma Sim. coluna, e a Veronice Sartori, que fazia social, que não iam para o jornal, né? Mas jornalista mesmo, e de carteira formada, né? Com aquele número do Ministério do Trabalho, como a gente se propunha a legalizar a profissão, né? Era eu só. Foi difícil, bem difícil, porque era algo novo também para os meninos, né? Que eu chamo. Também para a redação masculina era algo novo ter uma mulher ali. Certo. E era uma novidade mesmo, mulheres no jornalismo. Era algo... E foi difícil. Eu te confesso que eu lutei muito, assim, pelo menos os 4, 5 anos iniciais. No sentido de que tu tem que trabalhar o dobro para provar, né, entre aspas, que tu pode fazer um bom jornalismo, que é igual, né? Sim. O trabalho é igual, ou melhor, em certas circunstâncias, né? Então, mas a gente conseguiu. Depois fizemos rádio, fizemos revistas, fomos ao Pioneiro, trabalhamos lá em todas as áreas também. Depois fiz economia no Jornal do Comércio durante 8 anos. E então foi um momento bom, né, nos veículos de comunicação de massa. Sim. E em 84 fundei a Dinâmica, que foi mais uma demanda de mercado do que uma ideia que eu tivesse tido, porque a assessoria de imprensa na época, nós tínhamos uma concepção de que assessor de imprensa era um cargo político. E eu não fui para o jornalismo para fazer política, pelo menos na época, né? Sim. Então, era algo que se evitava fazer. Mas, em função do mercado econômico caxiense demandar jornalistas, assessores de imprensa, então eu pensei, bom, vamos lá, né? É o trabalho que se tem, vamos trabalhar nisso. Isso é o marketing na veia, né? Total. É estar orientado às necessidades do mercado e atender. E atender. Que Italiana antes de tudo, né? Em 84 já tinha uma visão orientada ao mercado, né? Tá no DNA, isso aí. Mas sofreu o preconceito do jornalismo tradicional e tinha aquela briga com as relações públicas, né? Que quem fazia assessoria de imprensa era relações públicas. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas lá nos anos 80 era muito forte, né? Então, na verdade, a gente conseguiu conciliar todas as relações públicas, os publicitários, o pessoal do marketing, e começava a se discutir um novo empreendimento. Como é que se faz comunicação empresarial? Que bacana. Né? Então, eu acho que aí nós podemos começar a contar uma história, porque a Dinâmica realmente foi a empresa que permaneceu, né, durante 40 anos fazendo isso. E olhando para trás, assim, acabamos atendendo mais de 700 clientes em todo o estado, né? E também fora do estado. Quer dizer que é um volume importante, né? Quem trabalha na comunicação sabe o esforço que isso gera, né? O esforço de trabalho, de pessoas envolvidas, de como se faz uma notícia só para aquela edição toda do Jornal Empresarial, ou para aquele processo de assessoria de imprensa, ou ainda para assessorar as pessoas mesmo, né? Educando elas a se relacionar com uma mídia que tinha, assim, um volume importante, né, de veículos para se relacionar. Então, foi uma época áurea, assim, eu fui muito privilegiada por ter participado desse processo histórico do jornalismo empresarial. Eu me sinto muito grata a Deus, né, por ter me permitido vivenciar tudo isso. Mas aí nos apavoramos, porque no ano 2000 aparecem os computadores, a gente estava acostumado a escrever envelope por envelope, né, os endereços dos veículos, e aí notícia veio a revolução tecnológica, né? E aí veio tudo, então a gente estava acostumada a ir para o telefone, ou a fazer entrevistas em nível pessoal, a correr com as pernas, né? Como se diz. Mas aí veio a computação toda, então isso para nós foi uma delícia, porque o fax enviava o material na hora, mas o que é isso? Então isso foi, agilizando todo o trabalho, o que nos deu perspectiva de atender mais empresas. Então, trabalhamos muito, 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 muito. E foi um privilégio, porque conhecemos o mercado, sabemos como se faz, o que não se faz também, né? E esses protocolos não mudam.
O que se faz e o que não se faz não muda. Isso é protocolo e acho que aí sim, né, muita coisa pode vir a ser discutida, porque há uma nova geração que olha tanto para a tecnologia e que esquece de determinados protocolos em nível pessoal, que em eventos aparece muito. No nível presencial aparece muito também. Então, essas coisas a gente precisa continuar, pelo menos assim, ensinando, né? E as pessoas precisam continuar aprendendo. E como é que continua aprendendo, Dini, com essa velocidade agora que não é mais só uma revolução tecnológica, porque o consumidor mudou a forma de consumir. E aí também nos obriga a pensar ter outras estratégias e pensar, às vezes, fora daquele ângulo, né? Eu recebi uma foto de um amigo aí nos últimos dias, achei tão engraçado, mas era uma tirinha assim, mostrando, né, os pais, né? A mãe e o pai, assim, olhando pro bercinho, a criança deitadinha e tem aqueles brinquedinhos rodeando, né, em cima da cabecinha dela, e os pais achando maravilhoso, lindo, ai, como perfeito isso, aquilo, e mostrando depois a visão da criança, que era o bumbum de todos aqueles bichinhos, né, que ele só vinha o bumbum girando assim, né? Então, o que acontece às vezes no mercado é isso, a gente olha com a nossa visão e, tá perfeito, mas o consumidor lá não tá vendo aquilo que tu tá vendo. Como é que é isso, né, nos dias de hoje aí, como que foi e tá sendo para vocês essa jornada? Foi assim, é muito empolgante, né? Eu sou um entusiasta, a Juca também foi entusiasta a vida inteira, né? Da comunicação. Então, em 2015, a assessoria de imprensa, a gente fazia assessoria de imprensa tradicional até então, e produção de conteúdo offline, né? Para informativos de empresas, revistas, livros, enfim. E aí, eu fico pensando, em 2015, a gente tinha 5 jornais impressos em Caxias, né? Tinha o Caxiense, tinha a Folha de Caxias, tinha o Pioneiro, tinha Correio Rio-Grandense, tinha a Gazeta de Caxias. Tinha emissoras de TV, tinha um monte de coisa, né? Revistas. Isso em 2015, quando eu cheguei, já tinha tudo isso. E aí a imprensa veio sofrendo uma mudança muito, muito impactante, né? E hoje nós temos um veículo impresso, né? Um jornal impresso. E as emissoras de TV já não são mais como eram, as rádios também foram mudando, surgiram podcasts, aí foram surgindo outras tecnologias, outras mídias, né? Surgiram os influenciadores digitais, que tem influenciador que tem mais audiência do que veículo tradicional. Então... Isso aí. Agora vai entrar o choque geracional. Nós não vamos discutir aqui o que é imprensa, o que não é imprensa, né? Porque senão nós vamos muito longe, mas assim... Mas é mídia, né? Sim. É mídia, tem audiência, tem alcance e gera mídia espontânea, que foi sempre o trabalho do assessor de imprensa, né? Tem um cliente nosso que diz que mídia espontânea é nada, é mídia conquistada, porque dá um trabalho danado, né? Isso aí. Vender as pautas para os jornalistas, né? Então, mudou muito esse mercado e a gente não ficou só na assessoria de imprensa. Então, a gente sofreu uma transformação digital. Lá em 2016, a gente olhou para esse mercado e pensou onde está o Oceano Azul para a dinâmica. E aí nós escolhemos a metodologia de inbound marketing. Então, inbound marketing é uma metodologia de marketing digital, desse grande universo do marketing digital, que a gente escolheu trabalhar. E graças a Deus acertamos a mão, a gente escolheu muito bem, a empresa voltou a crescer ano a ano, com um crescimento significativo, né? Ano passado a gente fechou com um crescimento bem grande também. Aí ampliamos equipe, reformamos a sede, fizemos várias mudanças e vários investimentos também. Contratação de softwares e de pessoas também, né? Porque tem pessoas especializadas em... Hoje a Dinâmica tem vários especialistas em várias áreas. Todos trabalham juntos, mas como esse universo ficou muito grande, é difícil um profissional dominar tudo. Não, assim, não tem como. Porque são ciências exatas, assim, e que tu precisa se especializar. Então, a gente entrou nesse universo do marketing digital por meio do inbound marketing, do marketing de conteúdo, que eram metodologias próximas àquilo que a gente fez a vida inteira, que estava no nosso DNA. Claro. E um dos nossos valores, a gente tem 5 valores principais. O quinto deles é aprendizado contínuo. Olha só. Porque se isso não tiver na cultura da nossa organização, a gente morre, e morre logo. Então, assim, o aprendizado contínuo todo mundo tem que ser humilde em saber que por mais que eu seja muito especialista em alguma coisa, eu logo vou ser atropelado. Então, eu preciso estar sempre olhando 5 anos na frente e, assim,
ter vontade, ter motivação para continuar me aperfeiçoando, estudando e me desenvolvendo naquilo que vai ser o futuro, né? Então, é olhar para as tendências e estudar. Por exemplo, a gente está usando o chat GPT-4 no nosso dia a dia, já na produção dos nossos conteúdos, já está implementado. Então, foi assim, descobrimos ano passado que tinha isso, começamos a olhar as inteligências artificiais, e a gente viu, cara, isso aqui é Uber, isso aqui é o Spotify, isso aqui, né, vai revolucionar o nosso mercado. Então, a gente tem que dominar isso antes de todo mundo, vamos estudar. Aí a gente contratou uma pessoa que já trabalhava com isso, botou o time a estudar, começamos a usar, fizemos investimento e estamos lá no dia a dia utilizando. Claro, não está tudo dominado, mas a gente já está criando bagagem nisso, né? Claro. E foi assim no SEO, foi assim em um monte de coisa que a gente teve que aprender no meio do caminho. E isso, obviamente, impactou o nosso trabalho de assessoria de imprensa também. Claro. Então, tem a maneira como a gente faz assessoria de imprensa hoje é uma maneira diferente e tem uma série de considerações que antes não tinha, porque a gente aprendeu no meio do caminho, né? Para eu ficar vivo no mercado, para eu continuar relevante, competitivo, né? Para que as empresas queiram me contratar e para eu ter algo de qualidade para oferecer, eu tenho que estar lá na frente, né? Então, eu vou te dizer assim, é exaustivo, porque o digital achatou todas as distâncias, então a gente não tem mais aquela coisa de, fiz um release, mandei por carta até o veículo, né, vai receber, ou vou ter que me deslocar até determinado lugar. Bom, na pandemia isso foi agravado muito, né? Porque aí a gente começa a trabalhar às 7 da manhã, né? Tá ali já no celular trabalhando, respondendo nos grupos com clientes, enfim, e vai dormir trabalhando. Isso. Então, tu trabalha o tempo inteiro. E as reuniões, tu já não tem mais o tempo de deslocamento, porque a maioria das reuniões são online. Sim. Então, tu sai de uma, já entra noutra. Né? Sim, Tu não tem automático. os 20 minutos, meia hora que tu tinha de intervalo entre uma e outra. Agora tu tá exaustivo, porque é do início ao fim do dia, né? Então, a gente tá, acho que agora, no mercado da comunicação, olhando muito para isso, né? Como é que eu me mantenho relevante, competitivo e vivo? E saudável, né? Sem surtar, né? Porque tem muita gente surtando. Graças a Deus, né, a gente não surtou até hoje, não precisou recorrer aos remédios. Estamos, né, lidando bem, assim, com essas coisas, mas qualidade de vida é um dos valores da dinâmica. A gente tem que ser feliz para entregar bem aquilo que a gente entrega. Então, a gente tem que estar motivado. E isso é um desafio, porque a tecnologia, ela vai nos achatando. E contem um pouquinho da experiência do cliente. Como é que tá esse cliente? Como é que ele era? Vamos tecer assim uma linha do tempo, né? Como é que ele era? A gente já teve uns spoilers aqui. Mas como é que ele era e como é que ele está agora? Vocês... Não existia uma boa matéria sem uma boa entrevista. Nunca. Era proibido pensar isso. Então, para se fazer uma boa entrevista para uma edição empresarial, eu me lembro assim... que eu tinha a minha agenda de saídas para entrevistas. Nem se marcava, não precisava. Porque existia uma liberdade de chegar no cliente. Então, por exemplo, o Unimed. A Unimed ainda era pequena, estava na Coronel Flores e começava um trabalho de assessoria de imprensa. E aí eu chegava na Unimed, tipo 9, 10 da manhã, e acabava entrando... Todos os médicos da diretoria me recebendo, os problemas todos eram conversados como se fosse nessa sala. E a partir da conversa embrionária, da concepção da agenda daquele dia normal para eles, vinham as pautas. Então, existia uma liberdade de participar de uma diretoria de uma empresa, aquilo que ela pensava. Isso era em todos os clientes. Olha só. Então, tu chegava, tu participava, tu opinava, inclusive. Que legal. Participava do processo. Tu pertencia como alguém de extrema confiança. Então, assim, o assessor de imprensa das organizações era alguém de confiança das diretorias. Então, tu entrava, tu participavas, tu opinavas e a partir daquilo eu decidia o que era a pauta para a empresa ou não. Então eu voltava e dizia, olha, esse mês a pauta vai ser essa, isso não pode ser colocado ainda ou não pode ser colocado nunca e isso é a nossa capa ou etc. Né? Então, e aí as boas entrevistas aconteciam, né? Como se diz. E os bons textos também, né? Textos muito bons.
Mas era assim, existia uma liberdade e um sentimento de pertencimento. Por isso que quando a gente pensa assim, eu ajudei as marcas a serem fixadas, é verdade. A gente ajudava a fixar marcas, ajudava as empresas a crescer, ajudava literalmente. A gente ia e ajudava. Contribuía. Então, claro que a feitura disso tudo, o suporte, a estrutura era totalmente diferente. E não é que se trabalhava menos ou mais, a gente trabalhava diferente. Uhum. Porque por igual, né, se trabalha muito. Mas sempre, eu acho que o alerta, tanto na época como para agora, é a pessoa dar limites àquilo que faz. Ela não pode ter uma agenda comprometida só com uma área da sua vida. Ela tem que ter uma agenda de trabalho bem bom, bem intensa, bem importante, porque é bom trabalhar bastante. Claro. Né? Mas tem que ter uma agenda para estudo, para leitura diária, né? Tem que ter uma agenda para se relacionar com Deus também, por que não, né? Porque é o que na verdade, é uma agenda principal. E tem que ter várias agendas, assim, uma agenda familiar para se relacionar com a família, sentar com a família, almoçar, jantar, ter refeições, conversas à mesa, né? E conversas com amigos. Eu acho que a agenda com amigos é muito interessante, inclusive Harvard. Eu queria contar dessa pesquisa porque ela vem a calhar nesse sentido, faz uma pesquisa desde 1939, acompanhando os alunos daquela época, que hoje têm 90 anos. E o que aparece na pesquisa? Enfim, toda a vida deles, como eles se desenvolveram, vários aspectos e tal. Mas uma coisa é importante. Por exemplo, hoje, para esse idoso de 90 anos, que era o aluno de Harvard em 39, e que foi acompanhado pela pesquisa, o que apareceu é o seguinte: o que é que ele teme mais, né? Esse idoso, todo idoso, teme mais a solidão. Mas o idoso que teve amigos aos 50 anos, uma rede de amigos e de apoio bem legal, que tirou tempo para os amigos, que tirou tempo para a família, que tirou tempo para os filhos, né? Por igual que cuidou dessa sua agenda pessoal de vida, do seu projeto de vida como um todo. Esse interessante, mas aos 50 anos é que se define a terceira ou quarta idade, né? Então, isso que aparece na pesquisa de Harvard dessa semana que foi divulgada. Legal. Então, eu achei interessante, né? E que nós precisamos cuidar dos relacionamentos. É importante. Que se faz pelo caminho. Eu tava. Um dos temas dessa família, Gini, porque a minha irmã é psicóloga, a Júlia, tem trabalhado com a gente também, com RH e com a administrativa na dinâmica. E a Juca também, depois do jornalismo, fez psicologia organizacional, terapia familiar sistêmica, né? E a sistêmica familiar é um tema recorrente, assim. E uma das coisas que se fala é assim: tem o planejamento estratégico do teu negócio, né, que nós fazemos com naturalidade, porque a gente estuda e que precisa fazer e está sempre atualizando o planejamento estratégico. E aí na sistêmica eles perguntam: tem planejamento estratégico familiar? Aí tu... e o planejamento estratégico de relacionamento com os amigos? E tu olha... E aí a sistêmica pergunta: por que tu não faz isso, né? Tu faz isso no teu negócio, como é que tu não faz as outras áreas da tua vida? Tu acha que acidentalmente vai dar certo? Ou tu tem que planejar também? Teu negócio, se tu deixar ao acaso, tu acha que vai dar certo? Não, tu vai quebrar. E aí no âmbito da família, dos amigos e dos outros âmbitos, se tu não planejar e não construir uma série de ações para dar sustentação a isso, tu acha que vai dar certo? Também não vai. Então tem que ter planejamento estratégico para isso também. E é engraçado, né? Porque a gente não fala sobre isso, não chega nesse lugar assim, parece que... Não, eu vou priorizar os negócios e essas outras áreas vão se resolver. E aí tu fica no imbróglio e as coisas não se resolvem, né? Tem que planejar. E é importante daí ter esse tipo de estudo e de pesquisa para mostrar que, às vezes, aquilo que a mãe ou que o pai falou não tá tão equivocado, né? Teve um pouquinho mais de estrada aí, de experiência que faz sentido. Mas, pessoal, a gente falou bastante de negócio e a gente já está encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das pessoas, né? Então, como que vocês também estão vendo o mercado e as pessoas que estão no mercado, que estão se preparando para esse mercado? Agora eu vou fazer um trocadilho aqui. Um mercado dinâmico, né? Que nunca para. E as pessoas continuam sendo pessoas, mesmo com todos esses processos novos, com essas tecnologias novas, né? Queria ouvir um pouquinho de ti, Juca, isso. Eu acho ótimo. Eu não tenho problema nenhum em nível geracional. Eu aprendo o tempo todo com os mais jovens.
Eu acho que são pessoas ótimas, elas vêm preparadas também. Claro que algumas áreas, né, alguns déficits e tal, mas, gente, isso existia sempre, né? Isso é bobagem. É bobagem. Dizer, no meu tempo, que? Eu acho que tempos são diferentes, né? São apenas diferentes. Claro que tu tinha mais tempo para conversar com o vizinho, brincar com o vizinho, mas hoje em dia é só tirar esse tempo e fazer acontecer por igual. Então, eu acho que muito é narrativa, muito é discurso. Os jovens são ótimos, eles evidentemente têm outras propostas que é preciso conversar, mas também na minha época era assim. Teve um encontro da Ari Serra Gaúcha, né, recentemente, e o pessoal tava detonando os jovens, né? Pois é. Porque a nova geração não tem condições. E tinha uma jovem ali, uma adolescente, né? Aí quando a Juca começou com esse discurso, de dizer, não, eu acho que não é problema de geração, não. Isso aí ela falou, finalmente, eu já tava quase indo embora. Isso, levantou. Assim, pessoas estão no centro do nosso negócio, porque o nosso negócio não tem máquina, não tem, assim, tem software, mas é uma porcentagem mínima do negócio. Então, o negócio é feito de pessoas, das suas capacidades, das suas inteligências, das suas, né, personalidades, né? Então, hoje a nossa equipe é composta por gente bem jovem e gente bem madura. Então, tem que ter um time sênior, e a gente percebeu isso também, né? Que quanto mais qualificada a nossa entrega, e aquilo que a nossa promessa, né, de entrega para o cliente, um time mais maduro e mais especializado, tá mais, obviamente, mais pronto para entregar, porque já fez isso, já sabe os caminhos e os atalhos. Ao mesmo tempo que tem que ter essa energia, esse dinamismo, essa velocidade e essa capacidade de lidar com tanta informação ao mesmo tempo que a gurizada tem, que os mais jovens têm. E os conhecimentos mais específicos em ferramentas, né? Porque quando tu já nasce com uma mentalidade digital, é mais fácil de tu interagir, descobrir novos caminhos e ser mais rápido nisso. Então, são conhecimentos e capacidades que se complementam, né? O nosso time hoje, ele tem gente bem jovem, que tem essas capacidades e trabalham lado a lado com pessoas que estão no mercado há muito tempo, já mais seniors, para lidarem com situações, né? Com gestão de crise, né? Um jovem vai fazer o quê numa gestão de crise? Ele não faz nem ideia, ele nunca passou por isso, né? Então, quem está mais tempo no mercado tem toda essa visão mais sistêmica, enfim, e que contribui muito. E talvez, assim, o que dá para ressaltar é que existe uma horizontalidade maior nessa nova geração, porque na minha geração era mais vertical. Mais hierárquico. Tinha, né? assim, a questão da autoridade dos pais, da autoridade dos mais velhos. Obviamente, assim, a gente não chegava chegando, né? A gente chegava, esperava a sua vez de falar, de entrar. Quer dizer, um certo receio, digamos, né? Ter receio era uma ordem, né? Ter cuidado, Sim. ter receio, ter respeito, isso tudo significava respeito ao outro. Eu sinto um pouco de falta disso, né? Assim, tu levantar rápido, atende a porta, entra, fecha, quer dizer, conduz, essa coisa do protocolo com pessoas. Mas isso porque é um momento horizontal das famílias, né? Quer dizer, não há em casa um exercício nesse sentido. Os pais são mais amigos do que pais, né? E existe pouca demanda desse tipo de tratamento, né? Sim. Então, começa em casa. Então, isso vem para as organizações dessa maneira. E lá nas organizações há necessidade do protocolo e há necessidade de ensinar esse protocolo também, porque não está vindo pronto, né? Mas não há problema nenhum, porque as pessoas acabam aprendendo, assimilando, embora não deem tanta importância assim, mas acaba tendo que fazer, né? Então tudo se ajeita, eu não desanimo por isso. É um modelo de negócio mais horizontal, né? Ele é menos hierárquico, mais colaborativo. A gente já tem experimentado isso há alguns anos. E na relação com os clientes, naquela pergunta anterior da experiência do cliente, né? A gente atua muito no mercado da Serra Gaúcha, cada vez mais. Temos clientes fora, já tivemos clientes fora, hoje temos menos e prospectamos menos, porque tem alguns players nacionais que ficaram gigantes assim no nosso segmento e a gente aqui dentro a gente é muito competitivo.
Então, para eles ganharem concorrência aqui, cara, aqui ele não ganha, porque ele não sabe nada aqui da identidade cultural do nosso povo e a gente sabe tudo. Então, a gente é muito mais competitivo e a gente não arruma briga com eles lá em cima, assim. E o nosso mercado aqui é muito bom, é muito autossustentável, né? E a gente constrói relações com os clientes muito preciosas, cria conexão, cria vínculo. O cliente sabe que pode contar com a gente pode contar com o cliente, né? Tem clientes que saem de uma empresa, vão para outra, mas não interessa, porque a gente criou uma relação com aquela pessoa e não com aquele CNPJ. Então, com aquelas pessoas a gente vai junto para outros clientes também. E isso é muito difícil tu construir em nível nacional. Em nível nacional, a gente tava atendendo Honda até, a gente fez um projeto de 1 ano com a Honda, com a montadora, foi um projeto muito legal, mas assim, quem eram aquelas pessoas? Sei lá, né? Do que se alimentavam. Então, foi uma relação muito de trabalho, assim. E com algumas marcas que a gente fez trabalhos fora, foram trabalhos legais de serem feitos, mas assim, qual o resíduo dessa experiência de trabalho, né? Essa experiência laboral juntos? É só de trabalho, assim, sobra muito pouco, porque as pessoas têm as suas vidas muito longe, né? A gente não conhece as famílias, os amigos. E aqui não, aqui a gente vai nos eventos junto. Tem um cliente que toca numa banda, a gente vai no show da banda, ele vem, a gente compartilha outras experiências e outras coisas. Então, é mais gostoso trabalhar com gente que tu gosta, que tu admira e que tu te relaciona em outras instâncias também e não só na instância de trabalho, né? E o legal é quando se aprende com o cliente, não só o cliente aprendendo conosco, né? Então, essa mutualidade é importantíssimo, porque aí consiste uma qualidade de vida no trabalho, né? O feedback do cliente é incrível. Mesmo que não seja bom, é ótimo, porque ele acaba nos ensinando, né? Contribui para o crescimento, Contribui, né? Seja um feedback justo ou injusto. Contribui muito. É isso que é bacana. A gente percebe, né, que no negócio de vocês tem isso que está dentro da família de vocês, que é essa busca, né, do respeito, do aprendizado. Isso é muito bonito. E esse programa, ele está chegando ao fim e é um programa que está indo ao ar agora no mês de maio, mês das mães, né? E eu não poderia deixar essa oportunidade do Ricardo também falar aqui, fazer um fechamento especial para ti, que é a nossa homenageada com certeza aqui dessa mesa, né? Que a gente tem um carinho enorme, não só pelo tudo que tu és, mas por tudo que tu faz pra gente. Então, em nome também de demais colegas aqui que não puderam sentar à mesa conosco, né? A gente faz essa homenagem para ti. Obrigada. E com certeza o Ricardo aí vai poder agora dizer para nós, né? O que significa para tua vida a tua mãe, né? Que tá tão presente em tantos, né, caminhos dela. Eu acho que as mães... né? A minha mãe é um exemplo muito bom, assim. Mas ela representa muitas mães, né? Eu acho que as mães têm o direito... Eu tava cortando o cabelo e o pessoal lá falando, as mães, né? De que dormem muito mal, dormem pouco. Tem uma série de trabalhos, assim, com 3 turnos, né? E ficam irritadas. E aí, quando ficam irritadas, ainda os homens vão lá e dizem... parece louca, né? Aí, tipo assim, cara, isso é um absurdo, assim. Não tem a menor condição. Porque... A Juca, quando eu nasci em 87, em 84 já tinha dinâmica, ela já trabalhava, já era empresária, empreendedora, numa Caxias muito machista, que a gente ainda tem muitos traços desse machismo, que ainda está no nosso mercado, que é muito industrial, muito frio, muito formal, né? Isso. Muito duro. Então, assim... com esse sorriso, com essa leveza que a Juca sempre teve e que eu levo pro negócio até hoje, né? As nossas reuniões têm que ser leves. Não tem isso de ficar clima pesado e pressão, não tem. A gente tá numa relação acima disso, né? Que legal. Então, a Juca me ensinou como mãe, né? Me criou desde pequeno, desenvolveu inteligência emocional para lidar com as dificuldades e me ensinou a me relacionar. E a sempre ter em mente o que era mais importante, né? E não me perder nas coisas pequenas, assim. A pessoa é mais importante. Exato. Então, eu sou muito grato, né? A minha mãe, que representa muitas outras mães. Te amo, muito filho. Obrigado. Obrigado por ter construído também esse legado maravilhoso da dinâmica e da Nari e na SIC, e né, hoje eu sou diretor Nari, sou diretor na SIC, sou voluntário em várias outras empreitadas também que a Juca se envolveu e contribuiu para o desenvolvimento do ecossistema, né, do mercado, da cadeia produtiva, da comunicação como um todo. E eu herdo essa responsabilidade assim de
a gente tem que transbordar quem nós somos e tem que impactar as pessoas ao nosso redor e o ecossistema onde a gente está envolvido para que ele seja um lugar melhor para todo mundo, né? E assim, se os bons, né? Se a gente não levar o bem para frente, o mal toma conta. Então, aqui o mal encontra resistência, né? Legal. Aqui a gente não deixa barato. Então, né? Isso, ela passou o bastão para mim, assim, e a gente segue com essa batalha juntos, assim, para que o mal tenha bastante trabalho perto da gente, assim, que a gente vai espalhando luz e para onde for vai ter luz e né? Escuridão que vaze. Deus te abençoe. Que legal. Também. Demais. E tu vai voltar aqui pra gente falar de música, que, claro, hoje também, não era o tema principal. Hoje aqui era a Juca, nosso tema e nossa homenagem. Juca, mais uma vez, muito obrigado. Esse espaço é teu também, né? A gente vai voltar também outras vezes conversar sobre outros assuntos, mas hoje foi, mais uma vez, um privilégio estar na tua companhia. Tá, eu quero te agradecer de coração, porque eu ganhei muito de ti hoje. Imagina. Tu me lembraste muito do teu pai, porque o teu pai foi uma das pessoas mais gentis que eu conheci no meu caminho jornalístico. Ele é lembrado sempre pela gentileza, pela elegância dele. Então, além do trabalho dele, da pessoa maravilhosa que ele sempre foi. Obrigado. Então, eu fico muito grata por essa lembrança, e tu és extremamente parecido com ele nessa gentileza e nessa elegância, e também, eu ia dizer principalmente não porque é igual, mas assim, tu és muito bom profissional, muito sábio nas perguntas, em como levar a entrevista. Estou muito satisfeita com essa entrevista e me senti em casa. Muito obrigada, porque isso é muito raro, né? A gente se sentir tão livre assim para se ser o que se é, né? Muito obrigada mesmo. Ao Portela e ao Chimia, né? Que a gente... Chimia. Apesar do ar-condicionado bem frio aqui, tá, né? Nosso piloto aqui nosso do companheiro podcast. aí. Grande, enorme prazer em revê-lo. Grande Chimia, um doce de pessoa, só que não, né? Ele tem esse slogan aí, né? Mas eu gosto de Chimia, gosto muito. Ele mora no nosso coração, não tem jeito, né? É isso aí. Mas, queridos, muito obrigado pelas palavras também. Imagina a minha responsabilidade, né, de estar entrevistando a Juca, então fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. E como eu disse, a gente vai ter muito tempo nessa, em outras mesas. A gente já teve uma boa notícia hoje da Dinâmica aí, quem sabe aí num futuro bem próximo a gente não está aprontando juntos também coisas legais para nossa cidade, para nossa região. A gente precisa movimentar. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Um abraço a todas as mães também. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo. Sorria, você está na X-Play TV.